Olá, gente, boa noite. André Mendonça, canal Reiki Brasil. Para vocês fazerem a solicitação hoje, aquela recomendação que eu sempre faço. É só colocar aqui o nome completo, data de nascimento e, se possível, a razão pela qual vocês estão fazendo a solicitação. O envio eu faço de terça até domingo, ou seja, de amanhã até o domingo. Na descrição do vídeo vai ter um link para um formulário que vocês vão preencher e, a partir desse formulário, eu vou fazer o envio de terça a domingo normalmente. Tá? Claro que se eventualmente alguém tiver qualquer dificuldade no uso do formulário, pode haver aí algum problema de configuração do computador ou qualquer coisa do tipo, pode colocar também nos comentários desse vídeo. Beleza, gente? A sua carreira, os seus estudos, a sua vida social podem ser facilmente bloqueadas por questões como excesso de timidez, baixa autoestima, autossabotagem, crises de ansiedade, fobias e uma série de outras limitações que são geradas pela sua própria mente, pela sua própria postura mental. A boa notícia é que tem uma solução rápida e simples para isso: a hipnoterapia. O tratamento com hipnose clínica pode, em muito pouco tempo, eliminar esses bloqueios e otimizar o seu desempenho no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos, nas suas atividades físicas e nas suas interações sociais. Para saber mais, clique no link junto com esse vídeo e se informe como essa técnica pode ajudar especificamente no seu caso. Antes de mais nada, a gente precisa falar sobre o que é a obesidade. Obesidade, tecnicamente, acúmulo excessivo de gordura corporal. E aí já vem um primeiro conceito que a gente precisa frisar e que nem sempre é lembrado quando esse assunto é tratado. O que é essa reserva de gordura corporal? Para o nosso organismo, isso é exatamente uma reserva. É uma reserva de recursos. E a nossa espécie, né, a nossa espécie Homo sapiens, ela começou a desenvolver esse processo de acumular esses recursos, de acumular gorduras, em um período, em um momento da sua história, em que isso era extremamente necessário. Então, os primeiros humanos, né, os primeiros Homo sapiens, eles, ao contrário de nós, não sabiam quando iriam ter uma outra refeição. A refeição não era algo certo. Né? Nós hoje temos o nosso horário de almoço, temos um planejamento aí de compras no supermercado, temos uma organização na nossa geladeira, no nosso freezer, de mantimentos, de recursos, e a gente sabe, inclusive, o cardápio da semana que nós vamos utilizar. Naquela época, não. Naquela época, as comunidades, né, as famílias, os grupos de homens, eles precisavam caçar e a caça era incerta. Hoje eles poderiam conseguir uma caça boa, conseguir uma quantidade boa de alimentos e amanhã não conseguir nenhum. Então, se o corpo não desenvolvesse uma forma de fazer uma reserva, de ter ali uma armazenagem, no caso de 2 ou 3 dias sem caça, o indivíduo morreria de fome. Então, naquele momento, esse acúmulo era necessário. Então, ele consumia aquela caça num primeiro momento, e caso não encontrasse nos dias subsequentes o que comer, aquilo que foi reservado, aquilo que foi estocado, iria sendo queimado, transformado em energia, e ele teria como se manter por mais dias com aquela refeição. Nesse primeiro momento, isso era extremamente funcional. O que acontece quando nós passamos a ter uma geladeira, passamos a ter ali o nosso supermercado? Nós passamos a ter a nossa reserva, a nossa garantia externa. Então, nós já temos a nossa armazenagem, nós já temos ali a nossa segurança. Porém, o organismo ainda continua
fazendo a sua reserva. E, em condições normais, ele vai fazer, vai ter ali algum acúmulo, e se a pessoa mantém uma certa disciplina, uma certa equação no seu consumo, ela pode ter ali um sobrepeso, pode estar no peso certo, mas não vai ter muitos problemas. Os problemas começam, e a gente vai falar sobre isso, quando nós passamos a enfrentar alguns problemas que são de natureza mental. Ou seja, quando nós começamos a vivenciar fobias, quando nós começamos a vivenciar inseguranças de algum modo, que possam levar o nosso gerente, o nosso subconsciente, a entender que há um risco de escassez. E nesse momento, então, ele começa a fazer aquilo que ele aprendeu lá na pré-história a fazer. Ele começa a estocar. E a gente, por uma questão de inclinação que ele mesmo vai proporcionar, começamos a ingerir mais, né? E ao contrário lá dos nossos ancestrais, nós temos acessíveis várias formas de alimento, nem todos tão saudáveis, e nós começamos então a ingerir um pouco mais, e ele começa a reservar um pouco mais, e aí começa talvez um caminho para a obesidade. Então, quando a gente fala, né, principalmente na PNL, que uma das formas de tratar uma série de questões é através da ressignificação, isso está muito diretamente ligado ao que a gente vai conversar hoje aqui, que é a semântica, que é o significado que você dá a uma determinada palavra, né? E, claro, vamos falar da relação das duas coisas. Como que o significado que você dá a uma ideia, a um conceito, cria sinapses, cria conexões com diversas funções, diversas emoções na nossa mente. Ok? Para falar disso, a gente vai precisar falar um pouquinho de linguagem, que a gente usa, e quando se fala em linguagem, é muito frequente que a gente pense na comunicação entre duas pessoas. Mas, para quem está familiarizado aqui com os nossos exemplos, internamente o nosso gerente, o nosso diretor, também precisam se comunicar, também precisam desenvolver uma linguagem, e essa linguagem, quanto mais assertiva, quanto mais bem calibrada ela está, tanto melhor são os nossos resultados. Ok? Naturalmente, a gente vai falar um pouquinho do que é ansiedade. É difícil combater algo que a gente não sabe exatamente o que é. Vamos falar, claro, um pouco de como a gente pode minimizar os efeitos da ansiedade e como manter algum controle sobre essa questão toda, ok? Vamos, então, aqui começar falando rapidamente sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que é dependência emocional, ok? Basicamente, é a incapacidade que uma pessoa enfrenta de colocar limites em uma relação. Tá? Então, vocês vão encontrar, se procurarem na internet, várias definições que falam da dependência excessiva e algumas bastante óbvias. Mas, basicamente, em última análise, aonde a gente pode pegar o coração, vamos dizer assim, né, da dependência emocional, é a capacidade da pessoa colocar limites em uma relação. Tá? E, sim, toda relação precisa ter limites. Né? Como diz o ditado, tudo tem limite. Então, quando você percebe que você, dentro de uma relação, praticamente não tem um limite para outra pessoa, ou seja, você está disposto a inúmeros, até mesmo mutilações, né? Eu ia usar a palavra sacrifício, mas a palavra sacrifício ela merece aí uma atenção especial, né? Mas quando a pessoa está predisposta, inclusive, a se mutilar psiquicamente, mutilar em termos de objetivos, de metas, de desejos pessoais em função do outro, né? Ou seja, quase uma ausência de limite para invasão
de uma outra pessoa, né? E geralmente uma pessoa com quem você tem ali alguma ligação, alguma expectativa de ligação, tá? Então, basicamente, essa questão do limite, né, da colocação de limites, é um dos pontos mais importantes aqui, tá? Esse é um tema extremamente importante e aqui como não exatamente um teste, mas como uma experiência aqui para a nossa live, procurem, se não quiserem colocar no chat, não há necessidade, mas procurem usar essa reflexão com vocês mesmos. O quão distante vocês estão da afirmação eu não preciso de ninguém para ser feliz. Tá? Sendo que 0 seria extremamente perto, ou seja, essa é uma afirmação plenamente verdadeira, poderia ter saído da minha boca, tá? E 10 é muito longe, ou seja, isso é absolutamente irreal para mim, tá? Então, procurem se fazer essa pergunta: o quão distante você está da afirmação de que você não precisa de ninguém para ser feliz, tá? Mais adiante, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mesmo sem saber o número que cada um definiu para si. Não há necessidade de compartilhar esse número com ninguém, tá? Isso é mais para que você tenha ali uma pequena avaliação, né, do grau, né, de suscetibilidade, do grau de possibilidade de você acabar envolvido em um quadro de dependência emocional. Justamente pelo fato de que aqui a nossa mente precisa desacelerar, ela precisa entrar em um processo de relaxamento. E se você começa a ler notícias que criam ali alguma ansiedade, que criam ali alguma expectativa preocupante em relação ao futuro, seja esse futuro o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, é claro que o estado, né, o estresse que isso causa, minimiza a possibilidade da gente entrar nesse processo de relaxamento, né? E quando você tem essa fase bem definida, dali para você começar o aprofundamento do sono fica muito mais fácil, tá? Então, a principal função aqui desse primeiro estágio é exatamente fazer a transição entre a vigília e o sono. E é uma fase facilmente interrompível. Então, por exemplo, um exemplo, né, um pouco mais grosseiro, é quando você cochila, né? Você está ali cansado, deitou ali no sofá, encostou ali numa poltrona, às vezes até numa condução, e você dá aquela cochilada. Qualquer barulho um pouquinho diferente, qualquer estímulo um pouquinho diferente, ele pode interromper e você voltar à frequência normal. Então, é uma fase relativamente instável, né, e fácil de você sair, né? De novo, falando aqui que no processo de dormir à noite, né, de adormecer, vai explicar uma série de práticas da higiene do sono que favorecem a não interrupção dessa fase. Ela é muito sensível. Essa fase do sono é muito sensível, então a gente precisa tomar ali alguns cuidados para aproveitar o momento em que a gente entra, em que a gente cochila, né? Começa ali a entrar no processo do sono. Nós precisamos ter ali alguma blindagem para que não sejamos interrompidos e consigamos avançar nesse processo de dormir. Ok? Definição, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de começar todo o trabalho a partir de uma definição. E nada melhor do que o próprio termo para pautar essa nossa definição. E no caso do Qigong é muito simples, tá? O Qi é a mesma ideia de energia vital do Qi japonês, né? E o Kung, né, que se escreve da mesma forma que aquele Kung de Kung Fu, é trabalho. Então, Qigong é toda a forma de você trabalhar o Qi, de você, de alguma forma, exercer alguma atividade que vá potencializar, que vá fazer um trabalho com a circulação da energia aqui, tá?
Muita gente, quando me pergunta, mas eu nunca ouvi falar. De certa forma, você já deve ter ouvido falar sim. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em Tai Chi Chuan, tá? Que é Qigong. Tá? Em essência, o Tai Chi Chuan é uma parte do Qigong, porque a única diferença ali, né, e não é exatamente uma diferença, é que o Tai Chi Chuan ele é a aplicação marcial do Qigong. Então, ele é uma arte marcial e ele é um trabalho do Qi direcionado a artistas marciais. Então, eles vão priorizar, né, no caso do Tai Chi Chuan, aquelas atividades que podem dar mais concentração, podem dar mais resistência, podem dar mais equilíbrio, tudo aquilo que é importante, né, para a prática de uma arte marcial. Além disso, nós temos um outro braço, né, do Qigong, que é a parte terapêutica, que é a que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, é aquela que eu me concentro um pouco mais, que é onde a gente tem o que poderíamos chamar de meditação em movimento, com a ideia aí não só de otimizar a circulação da energia aqui pelos meridianos do corpo, aqueles mesmos meridianos do shiatsu, aqueles mesmos meridianos da acupuntura, mas também trabalhar a concentração, né, a meditação propriamente dita, a concentração do indivíduo em um momento presente, mais exatamente na própria respiração e nos movimentos que ele está executando. Então, enquanto você está com a sua atenção na maneira como você vai fazer o exercício, como você vai combinar o exercício com a respiração abdominal, a sua atenção ela é trazida para o seu corpo, para o seu momento presente. E isso, por ser inevitável, nos afasta aí de processos de ansiedade, de processos de estresse, e, paralelamente, você está dando uma melhor circulação de energia aqui. O bem-estar geral, então, ele é muito trabalhado a partir desse processo. Gente, obrigado, boa semana, boa noite e um ótimo descanso para nós todos.